Olá, eu sou mais um sujeito atormentando o Pirula. Eu assisti os dois vídeos sobre o ônus da prova que o Pirula colocou na internet, são dois vídeos bem velhos. E eu concordo com a maior parte do que ele disse, de que fazer a inversão do ônus da prova é uma espécie de picaretagem, uma discursiva, né? Uma falácia que você pode utilizar quando você não tem um argumento que sustente o que você diz, mas você também não vê argumentos contrários para o que você afirma. E, claro, essa inversão do ônus da prova se aplica a qualquer discussão onde se afirma uma coisa e se tenta negar ela. Mas, desculpa, eu resolvi gravar esse vídeo para falar de que, claro, existe mesmo essa inversão do ônus da prova na discussão sobre se Deus existe ou não, mas que mesmo com essa inversão do ônus da prova, ainda é possível dizer que Deus não existe. De que maneira a inversão do ônus da prova pode ser válida? Se o sujeito ele começar uma argumentação no sentido de que Deus é a causa final do mundo, ou seja, de que se uma coisa sucede da outra mecanicamente, necessariamente há uma causa final, da qual é a origem de todas as coisas, e que essa causa final é Deus, que me parece a forma mais sensata de se argumentar de que existe uma causa final, ou melhor, desculpa, de que existe um Deus. Então, ele não prova que esse Deus é o Deus cristão, mas ele prova minimamente que existe um Deus. E aí, no caso, ele já poderia encaixar uma inversão do ônus da prova, como disse o Pirula, de que, pronto, eu já provei minimamente que Deus existe, então você agora que se vire para dizer que ele não existe. Bom, esse argumento que eu tenho para a não existência de Deus, nesse caso, ele não é nada novo. Qualquer sujeito que estude filosofia medieval deve conhecer ele muito bem. Eu não digo que ele é um argumento intransponível, porque qualquer um que estude filosofia medieval com certeza vai saber transpor esse argumento. Mas não é um argumento que qualquer pessoa mais comum consiga transpor. O argumento se baseia no seguinte. Perceba que eu não vou romper com nenhum princípio cristão no argumento. Segundo os cristãos, e isso vem desde os neoplatônicos, Deus ele não é dotado de um corpo, ou seja, ele não possui nenhuma forma corpórea. De qualquer forma corpórea que você imaginar, Deus não a possui. Qual é o problema de se imaginar Deus com uma forma corpórea? É que, em primeiro lugar, ele estaria situado necessariamente em um espaço, e Deus ele não está situado em um espaço, ele está presente, ou melhor, onipresente no mundo inteiro. E a segunda parte, que eu acho que é a pior, é que se Deus possui um corpo, ele poderia ser dividido em partes. Não que alguém, não no sentido de esquartejar Deus, mas no sentido de dividir em partes mesmo. Essa parte de cima, a parte de baixo, a parte do meio, está aqui as partes que compõem Deus. E Deus também não pode ser dividido em partes, ele é uno. E esses dois argumentos são dois argumentos que qualquer cristão tem de concordar. Não tem como ele dizer que Deus é corpóreo, porque senão ele vai desrespeitar esses dois princípios que não podem ser desrespeitados. Ok, assumindo então que Deus não tem um corpo, a gente parte para a segunda parte do argumento, que é aonde que prova que Deus não existe, que se consiste em dizer que toda causa que se apresenta no mundo, ela vem de um corpo, seja uma ação sonora, uma ação, uma luz, enfim, qualquer coisa, necessariamente é um corpo atuando sobre o outro. Então, por exemplo, a divisão do Mar Vermelho, por exemplo, ainda que não foi nada que dividiu as águas, mas as águas que se dividiram, necessariamente houve ali a intrusão de um corpo, seja lá ele qual for, que dividiu as águas, e então, enfim, Moisés pôde passar pelo Mar Vermelho. Qualquer ação de Deus que não seja a inicial, ou seja, qualquer milagre que Deus faça no mundo, necessariamente tem de tomar a partir de um corpo. Quando eu conversei rapidamente isso com o meu professor de filosofia medieval, ele disse que
que de alguma forma Deus atua sem a necessidade de um corpo. Ok, vamos supor que seria a vontade de Deus que se manifestasse no mundo de forma a fazer os fenômenos. Mais cedo ou mais tarde, para frente ou para trás, na cadeia de eventos, necessariamente Deus tem de tomar um corpo, porque sem um corpo ele não consegue interferir no mundo. Por exemplo, quando ele fala a Moisés na moita pegando fogo, necessariamente ele tinha um corpo produzindo voz, porque senão não teria da onde o som sair. Ou qualquer uma das ações de Deus escritas na Bíblia, necessariamente ele tinha que ter assumido um corpo de alguma forma para poder ter feito essas ações. Mas, como a gente disse no começo, Deus não é dotado de um corpo. Se Deus não é dotado de um corpo e todas as ações do mundo são realizadas mediante um corpo, logo Deus não pode interferir no mundo. Ou seja, ainda que Deus exista, ele não pode ter qualquer ação no mundo porque ele não tem um corpo. Veja, a gente fez então assumiu Deus como causa final, fizemos a inversão do ônus da prova e então demos um argumento para a não existência de Deus. Deus não existe porque não tem um corpo. E esse é um argumento do qual um cristão não pode esquivar. Ele não pode dizer que Deus tem um corpo, porque senão ele cai naqueles dois problemas que a gente citou. O máximo que ele pode fazer é buscar uma argumentação, que até hoje eu não encontrei, que diga como Deus pode, sem assumir nenhuma forma de corpo, interferir no mundo. Era só isso que eu queria dizer. Na verdade, não acrescenta nada na discussão da inversão do ônus da prova, mas só de que é possível dar um argumento sobre a não existência de Deus. Obrigado e espero comentários.